pessoal, eu sou a professora Cris Costa, do curso técnico em Recursos Humanos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de Projeto de Vida Técnico. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar para que todo mundo consiga realmente me entender. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho cabelos acima dos ombros, eu estou com uma camisa branca e uma calça rosa. As apresentações feitas, agora vamos começar. A nossa unidade é conhecer um projeto de vida e sua importância para a vida profissional. Mas dentro desse contexto, existem vários assuntos que são importantes para que a gente possa conversar. E aí hoje eu escolhi o seguinte: a gente vai conversar sobre autoconhecimento e protagonismo. Mas que conversa é essa, Cris? Me explica por que tu está colocando o autoconhecimento junto do protagonismo. E aí, para que a gente possa refletir direitinho, eu estou indicando aí para você esse link de uma música de Mumuzinho, que muitas pessoas gostam, e aqueles que não gostam especificamente de pagode, não se preocupe, eu quero que você se detenha na letra da música, tá joia? Eu não vou cantar aqui, porque eu não vou passar esse vexame e não vou colocar você de castigo, obviamente. Então, clica no link e preste atenção na música, tá bom? Num dos trechos da música, o Mumuzinho ele diz assim: o dia estava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só para me lembrar que essa pessoa sou eu. Essa frase, minha gente, é bem emblemática. Por quê? Vamos pensar na cena. Ele estava muito feliz num dia, ele tirou uma selfie e precisou colocar na estante para poder se lembrar que aquela pessoa feliz era ele. Será que você, será que nós somos assim? Será que nós vivemos de cliques momentâneos para que nós possamos nos lembrar de quem realmente nós somos? E aí parece que essa conversa, ela soa e ela ressoa aqui em mim uma pergunta de milhões. Eu não sei se para você chegou assim, mas quem sou eu? E essa pergunta aparentemente simples, mas ela traz na gente muitos questionamentos, muitas coisas que a gente não parou para pensar. Lá no nosso e-book, a gente fala sobre análise SWOT. E eu vou relembrar para você que a análise SWOT é uma análise de cenário. De um modo geral, nós utilizamos nas organizações para analisar os cenários interno e externo. Lá no cenário interno, a gente tem os pontos fracos e os pontos fortes da organização. E no ambiente externo, a gente tem as oportunidades e a gente tem as ameaças. Mas aqui a gente não vai falar das organizações. A gente vai falar do indivíduo. A gente vai falar de você. Vamos pegar esta análise SWOT que analisa um cenário e que tal a gente colocar na nossa vida? Você já parou para pensar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? O que é que lá fora te traz como ameaças e o que é que te dá oportunidades? É isso que a disciplina do projeto de vida técnico, ela traz para a gente. Ela faz com que a gente reflita o nosso posicionamento na vida para que a gente possa levar para as instituições onde nós transitamos. Isso parece autoajuda, mas não é. Nada contra quem gosta de autoajuda. Mas o nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo, como eu expliquei, é que a gente possa se olhar um pouquinho, se entender um pouquinho, para que a gente possa entrar no universo de outras pessoas, de outras organizações. E aí, você pode me questionar: Cris, como é que essa conversa toda de autoajuda, como é que isso pode me ajudar profissionalmente? Você aí está fazendo um curso de recursos humanos, um curso técnico em recursos humanos, e obviamente você deve se perguntar todos os dias: como eu posso me melhorar? Como eu posso ser um bom profissional? Eu costumo sempre dizer que antes de sermos bons profissionais, nós precisamos ser boas pessoas. Mas que a gente possa encontrar esse lado bom na gente, a gente precisa se conhecer. Concorda comigo? E aí eu trago para você algo interessante. Existe o Fórum Econômico Mundial. Você já ouviu falar nele? Ele é um grupo de grandes empresas, governos, que se reúnem, geralmente em Davos, para discutir sobre as questões que acontecem no mundo, as questões ambientais, as questões da legislação, as questões do mundo do trabalho.
E todo ano, quando esse fórum acontece, geralmente eles elencam as habilidades que são requeridas para nós, profissionais que estamos aí no mercado de trabalho. Esse ano, eles colocaram o seguinte: 10 habilidades que são priorizadas, desculpem, pelas empresas até 2027. Na verdade, eu estou dando um spoiler, tá? Porque a gente vai falar sobre cada item desse que você está vendo aí na sua tela, lá na nossa aula 2. Mas eu quero só mencionar para você como esse assunto que a gente está falando aqui é tão importante, que as grandes empresas, as grandes nações colocaram ele lá como uma habilidade super importante, motivação e autoconsciência. Lembrando para você que ninguém motiva ninguém. Nós somos influenciados e influenciadas pelas pessoas. Essa motivação, ela vem de dentro. Vou te dar um exemplo, tá? Se você é fumante, muito provavelmente muitas pessoas estão ao seu redor dizendo: para de fumar, fumar não faz bem para a saúde. Mas você só vai parar quando você tiver a consciência que realmente fumar é prejudicial. Enquanto isso não tiver realmente despertado em você, você vai continuar fumando. A motivação é mais ou menos assim. As pessoas falam, mas isso precisa desabrochar em mim, tá? Então, o Fórum Econômico Mundial colocou lá, ó, motivação e autoconsciência. Para que eu tenha essa autoconsciência, eu preciso me conhecer. Só que se conhecer dá um trabalho danado. E é por isso que, de repente, a gente prefere olhar a vida dos outros, a gente prefere analisar as outras pessoas, porque olhar para a gente, de fato, causa muita dor, às vezes. Mas, ninguém cresce sem doer um pouquinho. Quando a gente é pequeno, a gente começa a engatear, a gente começa a levantar para dar os primeiros passos e a gente cai ao longo do caminho naturalmente. E essas quedas, elas são extremamente importantes para o nosso amadurecimento. Então, não se preocupa se você diz assim: poxa, Cris, você falou tanta coisa e eu estou aqui pensando que eu não me conheço. Vou te dar só um exemplo. Eu não me conheço na minha totalidade. Eu ainda estou nesta busca por este conhecimento, tá? Algumas coisas de Cristiane eu já conheço. Algumas outras eu ainda estou por descobrir. Eu convido você para essa busca desse conhecimento. Mas já que a gente falou de música no início, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você é do estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou você está mais para Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Deixa eu te dizer porque eu estou falando de exemplo dessas duas músicas. O Zeca Pagodinho, quando ele diz assim na música: deixa a vida me levar, vida leva eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Quem é o protagonista desta ação? É o indivíduo ou é a vida? A gente precisa entender, e muitos de nós já usamos ou ainda usam essa frase da música do Zeca como chamariz para as redes sociais. Mas preste atenção, se eu deixo a vida me levar, qual é o meu papel? Qual é a responsabilidade que eu tenho perante as minhas ações? É isso que a gente precisa entender. Quando o Raul coloca para a gente que ele prefere ser essa metamorfose ambulante, é porque nós, de fato, precisamos nos adaptar às intempéries, às divergências do cotidiano, às dificuldades. A gente cai aqui, levanta ali. Na verdade, a gente faz com que a resiliência ela possa surgir. E só para lembrar o que é resiliência, na verdade, resiliência ela surgiu de um termo da física, que é essa propriedade que os corpos têm, que depois de sofrer uma determinada pressão, eles retornam para a sua forma original. Aí, para dar um exemplo, pensa numa mola. Se eu coloco uma força numa mola, quando eu solto, ela vai voltar. E aí, as ciências humanas, elas começaram a utilizar esse termo para a gente, que a gente precisa ser resiliente. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu preciso me conhecer, conhecer o ambiente, para poder me sentir mais forte e depois dessa pressão, estar de pé de novo.
Eu não digo que a gente vai voltar para o nosso estado original, porque a gente fica marcado e marcada, não é assim? Quando a gente sofre com algumas dificuldades na vida, nós sofremos marcas, né? Essas marcas são as nossas dores, aquele lixinho que a gente vai às vezes guardando dentro de si e nem sempre a gente consegue resolver ele. Mas o mais importante é que a gente consiga levar a nossa vida independentemente do que a gente sofre. É fácil? É nada, é difícil pra caramba. Mas você aí precisa estar disposta e disposto para começar. Porque a gente só sabe como é o caminho caminhando. E aí, depois dessa conversa toda, o que é preciso? Eu faço essa pergunta para você. O que é preciso para ser protagonista da própria vida? Não sou eu que vou te dar essa resposta. Essa conversa que a gente teve aqui, eu espero que tenha despertado em você essas perguntas. Porque quando a gente se sente incomodada ou incomodado com determinadas perguntas, a gente vai em busca dessas respostas. Eu, Cris Costa, preciso saber o que é preciso para que eu seja protagonista da minha própria vida. Você aí que está me vendo, você já sabe essa resposta? E não se preocupa que ela não vem de pronto. Ela vem aos poucos. Mas você aí precisa estar, de fato, disposta e disposto. E aí não esqueça, a gente está terminando aqui a nossa conversa e eu vou te pedir para fazer algumas coisas. Revisa o conteúdo sempre que você considerar necessário. Muitas vezes a gente vê algo e diz assim, eita, eu vi isso no meu e-book. Não fica com dúvida, corre lá e vê. Escuta os podcasts, participa dos fóruns, não esqueça dos destaques. Fiquem atentos às datas das postagens das atividades, assista às nossas videoaulas e participa dos nossos encontros síncronos. A gente vai estar juntinho e pode fazer esse diálogo de uma maneira muito mais próxima. Eu sou a professora Cris Costa e encontro você na próxima aula. Tchau!